Amém. Graça e paz a todos. Mais uma vez, aqui na presença do Senhor, estamos reunidos para dar ouvido à sua voz, né? Me sinto extremamente honrado em poder vir completar aqui o capítulo 4 de Hebreus com os irmãos, que na outra vez dei início aqui, foi até o verso 11, e hoje estaremos vendo do verso 12 até o 16. E é interessante como Deus age nas nossas vidas, demonstrando a maneira como Ele age nas causas naturais em nossas vidas. Que parece que a irmã Mazela leu minha pregação. Isso eu acho maravilhoso quando acontece isso. Isso demonstra o quanto Deus tem agido nas nossas vidas por mais vezes que a gente, às vezes, acha que não, mas Ele está sempre agindo e Ele faz questão de demonstrar isso. Hebreus, capítulo 4, do verso 12 ao 16, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Bom, na última ministração que eu trouxe, do verso 1 ao 11, a gente viu acerca do descanso prometido por Deus e a importância da obediência e fé para entrar nesse descanso. Aí, trazer aqui um breve resumo, só para nos situarmos aqui, onde a gente viu que no verso 1, ele diz que devemos ter cuidado para que nenhum de nós perca a oportunidade de entrar no descanso prometido de Deus, pois a promessa ainda está vigente. E no verso 2 do capítulo 4 de Hebreus, ele já nos traz a mensagem do descanso que foi anunciada a todos nós, assim como foi anunciado aos nossos antepassados, mas eles não aproveitaram porque não entraram em concordância com a mensagem da fé que foi professada. Já no verso 3, já mostra que para nós, que cremos, entramos nesse descanso. Deus, em sua ira, jurou que os desobedientes não entrarão no seu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Já no verso 4, fala da passagem, que Deus fala do 7º dia, quando descansou de toda a sua obra, que a gente vê em Gênesis capítulo 2, o verso 2 e o 3. E no verso 5, a gente já vê Deus afirmar outra passagem, que vai estar lá no Salmo 95, acho que eu fiquei devendo isso para vocês, que eu fiquei na dúvida se era o Salmo 90 ou 95. Era o Salmo 95, que mostra que os desobedientes não entrarão no seu descanso. No verso 6,
mostra que, como alguns ainda não entraram nesse descanso, resta ainda uma oportunidade, mas os primeiros que ouviram a mensagem não entraram devido à desobediência. E no verso 7 a gente viu que Deus estabelece outro dia, chamado hoje, por meio de Davi, ao dizer: hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, que também faz parte do Salmo 95. Já no verso 8, a gente viu que se Josué tivesse dado o descanso definitivo ao povo lá que estava peregrinando pelo deserto, Deus não teria falado de outro dia. Vimos que o descanso dado por Josué foi um descanso simbólico. Portanto, ainda resta o descanso sabático para o povo de Deus, como está descrito no verso 9. E no verso 10, a gente já recebe o consolo, pois todos que entram no descanso de Deus também descansam de suas obras, assim como Deus descansou das suas. E finalizamos com o versículo 11, que já nos chama, a fazer todo o esforço para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o exemplo de desobediência de nossos antepassados. Amém? E hoje, do verso 12 ao 16, a gente vai ver acerca da palavra de Deus e o sumo sacerdote cheio de compaixão. E esses versículos, do 12 ao 16, ele é um trecho que destaca a natureza viva da palavra de Deus. Ela é comparada, a uma espada afiada que penetra na essência do ser humano, revelando pensamentos e intenções mais profundas do nosso ser. E esse texto, ele enfatiza a onisciência de Deus, onde nada pode ser escondido dele, e tudo está exposto aos seus olhos. E no decorrer da ministração, a gente vai chegar ao verso 14, que transita para a figura de Jesus como grande sumo sacerdote que, tendo passado pelos céus, compreende as fraquezas humanas, pois ele mesmo foi tentado, mas sem nenhum pecado. E isso já estabelece esse vínculo, um vínculo de compaixão entre Jesus e a nós, a humanidade, aos crentes, que vai nos incentivando a sermos fiéis e a nos mantermos firmes na fé. E esses versos, eles se concluem no verso 16 com um convite para que os crentes se aproximem com confiança do trono da graça, prometendo misericórdia e ajuda nos momentos de necessidade. Somos chamados, a ter a confiança nessa acessibilidade a Deus e em sua compaixão, e reforçando assim que a fé cristã não é só uma crença teórica, mas uma relação viva com Deus, com um Deus que entende e cuida de cada um de seus filhos. O verso 12 ao 13 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestaremos conta. E a oferta de descanso aqui, ela foi reforçada pela referência que ela traz à palavra de Deus, ou seja, a referência a Cristo como palavra viva e a revelação ou a palavra escrita. E 5 afirmações foram feitas em relação à palavra de Deus. 1, ela é viva. 2, é a palavra do poder.
3, ela penetra, fazendo separação até entre os relacionamentos mais íntimos. 4, ela é o juiz dos pensamentos mais íntimos. 5, ela é o agente pelo qual Deus trata diretamente com a criatura. Então, desse modo, a palavra de Deus, ela revela o todo do homem, né? Particularmente em relação às atitudes de nossos corações. E revela essas atitudes dos nossos corações e revela a nossa fé. E essa fé que nos capacitará a entrar no tão sonhado repouso que foi prometido. Então a palavra de Deus, ela examina, julga, adverte o cristão para que viva santamente e que creia. A mensagem de Deus, ela é cheia de vida e poderosa, sabemos muito bem disso. Ela é mais afiada que a mais cortante espada e consegue alcançar o mais profundo de nosso ser. Revela todos os nossos pensamentos e desejos mais secretos. E a gente vai ver no decorrer da ministração de uma forma... É maravilhosa a palavra, é uma mensagem de ânimo, uma mensagem que é para nos incentivar a permanecer, mas ela demonstra o que há de pior em nós. E nós vamos ver isso, mas não de uma maneira que vai nos desanimar, mas muito pelo contrário, era para nos fortalecer e nos levantar e continuarmos seguindo nessa jornada, na caminhada da fé cristã. Então, nada pode se esconder de Deus. Ele vê tudo claramente. E é diante dele que temos que explicar nossas ações. Todos nós aqui podemos saber que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, já falei diversas vezes aqui, mas como ela perfura e divide a alma e o espírito, né? As juntas, as medulas de uma pessoa, e como separa os pensamentos e intenções do coração. O verso 12, ele nos mostra, de certa forma, como, através de uma característica da palavra de Deus, ele mostra que ela pode expor o que está no fundo do coração de cada um de nós, revelando a verdadeira natureza. E isso é algo que nenhuma palavra humana pode alcançar. Porque Deus é o Criador, Ele é onipotente e o único capaz de examinar as profundezas dos nossos corações. Ele sabe exatamente o que está dentro de nós. E sabe exatamente o quão profundamente fomos corrompidos pelo pecado e quais características corruptas que todos nós possuímos. E isso é algo que nós, né, como humanos, meros humanos, pecadores, não podemos saber. Mas Deus está bem ciente da extensão da corrupção humana e da verdade de nossa corrupção. E com apenas uma frase, aprove a ele pode penetrar até a medula de nossos ossos e alcançar essa profundeza que existe em nossas almas, revelando plenamente nossa verdadeira essência. E podemos visualizar, assim, de uma maneira, como Deus pode expor o íntimo do homem, né, da seguinte maneira. A gente pode imaginar ele dizer: quantos acreditam em mim apenas para evitar sofrimento e receber as bênçãos dos céus? Eu mesmo já passei por essa fase. Muito tempo atrás, já tive esse pensamento de buscar a Deus em prol somente das bênçãos. Continuemos imaginando Deus dizendo: quantos acreditam em mim só para obter conforto, um conforto temporário, e não se preocupam com o que ganharão
na glória que ainda está por vir. E Deus dizendo: quando eu mostrei minha fúria ao homem e tirei toda a sua alegria e paz que ele tinha, que ele possuía, ele começou a duvidar de mim. Diferentemente de Jó, né? Que foi, Deus permitiu que tudo aquilo que acontecesse com ele, mas ele não pecou e não perdeu a fé. Mas quantos Deus mostrou a sua ira como forma, podemos dizer, de disciplina, e mesmo assim a pessoa começa a duvidar dele. E Deus continua dizendo: quando o homem me pediu para curá-lo, e eu não respondi como ele esperava, ele se afastou de mim e começou a procurar curandeiros, feiticeiros e outros tipos de cultos ou seitas para satisfazerem a si mesmos. Quando eu tirei tudo que o homem tinha pedido a mim, dizendo: minha graça te basta, todos desapareceram sem deixar vestígio. Porém, eu digo que o homem só tem fé em mim porque concedo muita graça, e há muito mais a ganhar assim, pois minha graça é suficiente. Então, a palavra de Deus é essa espada de dois gumes que penetra profundamente os nossos corações, expondo as impurezas e todos os motivos errados que se encontram na nossa fé. A palavra de Deus nos confronta dessa maneira. E se não confrontar, quando ao lê-la, algo está errado. Né? Se ela, ao lê-la de uma maneira, com uma cosmovisão na qual ela te afaga, algo está errado. E a gente pode até perceber que ela pode até nos mostrar que acreditamos em Deus não por amor verdadeiro, não por amor verdadeiro a Ele ou obediência a Ele, mas sim por uma fracassada tentativa de enganar a Deus e obter a sua graça e bênçãos por meio de uma fé teórica, uma fé verbal, tentando barganhar com Deus, fazer acordos com Deus. E como crentes em Deus, por muitas vezes achamos que podemos enganá-lo, que podemos usá-lo, que podemos manipulá-lo. E o quão somos egoístas, né, e enganadores, né, mais enganadores de nós mesmos. E com tal crença em Deus, como podemos obter a aprovação de Deus e como podemos ser qualificados para entrar no reino dos céus? Na palavra de Deus, também podemos ver que a justiça e a santidade de Deus não podem ser ofendidas pelo homem. Ele não pode ser enganado. Deus quer nossa sinceridade, né, e reverência perante a Ele. Se alguém acredita em Deus com motivos impuros, está enganando a si mesmo, fazendo com que ele o deteste, fazendo com que ele o odeie, e Deus não reconhece tal fé. Então, esse é o poder da palavra de Deus. Isso não apenas nos ajuda a entender nossa própria essência corrupta, mas também nos permite entender o caráter de justiça de Deus, o caráter justo de Deus. E, para não ficar só em minhas palavras, para testificar isso, a gente pode ler em Provérbios, no capítulo 6, no verso 19, que diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal e testemunha falsa que diz mentiras.
e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Das 7, 2 trata da mentira, da enganação, e ele repudia tal fé. E sabemos da onisciência de Deus, né, que ele é supremo e possui conhecimento ilimitado, então não há segredo, pensamento ou ação que possa permanecer oculto, implicando assim uma transparência absoluta diante da presença divina. Somos o que realmente somos quando estamos longe das pessoas e sozinhos com Deus. É aonde a gente demonstra quem verdadeiramente somos. E esse ponto de vista, ele pode ser reconfortante para quem busca sempre orientação e sabedoria na voz de Deus. A palavra, né, ela interliga tudo. Ela deixa tudo interligado de acordo com o propósito do Senhor. Mas também nos traz um senso maior de responsabilidade, pois cada escolha e ação no tocante ao pecado tem influência nas nossas vidas e está sujeita a um julgamento superior, o julgamento do Senhor. E vamos prestar contas a Deus. Isso deve nos motivar a viver com honestidade e ética, conforme a fé que dizemos professar. E dessa maneira, somos levados a refletir, a pensar sobre o impacto das nossas ações regidas por Deus no mundo aí fora, não só dentro da igreja, mas de que maneira? Refletindo a imagem do Senhor e pregando o verdadeiro evangelho, como diz lá a parte A de Romanos 8:29, que diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então, somos a imagem do Filho de Deus, a imagem de Deus, e contemplamos sua identidade e propósito. Somos criados à imagem e semelhança divina, que carrega consigo uma responsabilidade imensa de viver de uma maneira que honre essa herança que nos foi prometida. E em um mundo, né, repleto, a gente sabe, de tribulações, isso serve como um farol que nos guia e traz a esperança e orientação, nos lembrando de que cada indivíduo possui sua parcela de responsabilidade na obra de um Deus que é soberano. E a imagem do Filho de Deus também nos faz pensar sobre a nossa capacidade de renovação e transformação concedida por Deus. E assim como o Filho se fez humano, vivenciando as alegrias, né, e as dores da existência terrena, somos chamados a crescer e evoluir, superando muitas vezes as nossas limitações e expandindo toda a nossa compreensão do que significa ser verdadeiramente cristão. Essa é a jornada, né, de crescimento e transformação no conhecimento e na graça de Deus. E isso pode ser individual, em comunhão com os irmãos, coletivo, pois ao passarmos por essa transformação de um novo nascimento, influenciamos o mundo ao nosso redor. Amém? E viver a imagem do Filho de Deus é viver uma constante em ações voltadas para o reino de Deus, buscando sempre focar em nossas regras de fé e prática que estão aqui depositadas nas Santas Escrituras. E é um chamado
para sermos construtores de pontes, posso dizer assim, né, reconciliadores, pacificadores em um mundo que frequentemente parece dividido em conflito. E através das nossas ações e palavras podemos refletir a luz e a imagem divina do Filho de Deus, iluminando os cantos mais obscuros da sociedade em que vivemos e trazendo esperança onde por muitas vezes, existe o desespero. E, em última análise, ser a imagem de Filho de Deus é reconhecer que somos parte do plano divino, que é maior que todos nós. É reconhecer que nossa existência tem um propósito que excede a nossa rotina, o nosso cotidiano. É saber que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, há uma essência pura, perfeita, dentro de cada um de nós, pois fomos selados e guardados pelo Espírito Santo, como diz lá em Efésios, no capítulo 1, verso 13, que diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E é com essa consciência que podemos caminhar, né, pela vida, não como seres isolados, né, autossuficientes, mas como membros de uma comunidade interconectada, interligados, todos refletindo a imagem de Deus, refletindo a imagem do Filho de Deus, segundo a sua palavra. Amém? Indo agora para o verso 14, do verso 14 até o 16. Que diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Agora, o tema que já foi apresentado, o autor de Hebreus apresentou no capítulo 2, no verso 17, e no capítulo 3, no verso 1, ele torna a ser introduzido aqui para uma discussão mais extensa, mais detalhada. E aqui se faz uma declaração preliminar referente a Cristo no seu santuário. E o que vem a seguir, depois desses versos, vai ser um contraste constante entre o santuário terrestre, ou tabernáculo, né, e o verdadeiro santuário celeste. E entre o sacerdócio levítico, araônico, e o sacerdócio eterno de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa altura aqui, em Hebreus, já é demonstrado e explica-se o lugar e o ministério de Cristo, como ele acontece, como ele se deve acontecer. E Jesus Cristo, ele está no santuário como nosso sumo sacerdote. Sua morte, inclusive o derramamento de sangue, né, e ressurreição, garantiram-lhe o direito dessa posição. Ele penetrou os céus na presença de Deus. Ele está lá, não apenas como filho de Deus, mas também como filho do homem. E em sua humanidade perfeita, ele está familiarizado com as nossas necessidades, cuidados, tentações e problemas, porque ele foi
tentado sem sucumbir a tentação alguma. Ele sabe tudo sobre o pecado, sem ter cometido pecado. Seu conhecimento final com o pecado veio quando ele assumiu o nosso pecado lá na cruz do Calvário. E agora, estando na presença de Deus, podemos nos aproximar de Deus com ousadia, né? Porque o véu foi rasgado. E o trono da graça foi transformado de tribunal em trono de misericórdia, porque o sangue de Jesus nele foi aspergido, foi regado, foi borrifado. E esse simbolismo, né, foi extraído da arca da aliança no tabernáculo, né, no dia da expiação, como vai estar lá em Levíticos 16. E esse simbolismo e a substituição prática do Velho Testamento passa a ser explicadas ponto por ponto na sequência, aqui na subsequente argumentação do autor de Hebreus. E por um instante, o autor destaca a verdade do auxílio para o fraco, né? Misericórdia para o perdido, né? A graça a fim de sermos ajudados e força, porque Cristo, nosso sumo sacerdote, que se encontra junto ao trono de Deus, supre todas as nossas necessidades. E essa ajuda, que ela é contínua, né, ela está à disposição imediata de cada cristão, sem formalidades, exceto uma formalidade, que é invocar o nome do Senhor. É a única formalidade que hoje encontramos, é essa, que é invocar o seu nome, confessá-lo como nosso Rei, como nosso Salvador. E talvez poucas passagens no Novo Testamento sejam tão ricas como esta promessa de ajuda e conforto para todos nós que somos cristãos, que somos crentes em Jesus Cristo. Se tudo isso é devidamente compreendido, essa é uma das verdades mais sublimes na Escritura em relação a Cristo e aos crentes. E a gente pode notar que tudo que se refere a Cristo como sumo sacerdote é explicado com mais detalhe nas passagens seguintes, né? Ele pega daqui do capítulo 4, vai até o capítulo 10, verso 18, nesse assunto, nesse ponto, ainda em comparação a Moisés, e é concluído lá no verso 18 do capítulo 10. Então, já que temos um grande sumo sacerdote que foi para o céu, né, Jesus, o Filho de Deus, vamos segurar, né, firmemente aquilo em que acreditamos. Nosso sumo sacerdote, ele entende nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então, que possamos nos aproximar com mais confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos a ajuda quando precisamos. O texto, ele começa com um convite para que nos apeguemos firmemente à fé a qual professamos, pois temos o sumo sacerdote que é capaz de compreender todas as nossas fraquezas, tendo ele mesmo sido tentado, mas sem pecado. Então isso nos fortalece para que nos aproximemos mais e mais do trono da graça, com confiança, para que possamos receber essa misericórdia e encontrar a graça para ajudar-nos, para nos ajudar nos momentos de necessidade. E esses versículos, eles nos mostram uma reconfortante compaixão, uma reconfortante empatia e poder, e nos mostram o poder da intercessão de Cristo. Eles nos asseguram que não estamos sozinhos. Em nossas lutas não estamos sozinhos e que podemos buscar ajuda em Cristo, que entende profundamente nossa condição humana.
Então, a imagem do trono da graça é muito marcante para todos nós. É o lugar onde podemos encontrar refúgio e apoio, onde somos sempre bem recebidos em nossas preocupações e essas preocupações lá são ouvidas. Como descreve Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 7, que diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Jesus Cristo. Que maravilha, né? Então, não devemos ficar preocupados com nada. Em vez disso, podemos pedir a Deus o que precisamos e agradecer por tudo o que Ele já fez e irá fazer. Assim, vamos sentir a paz de Deus, né, que é maior do que qualquer coisa que podemos entender, qualquer coisa que está além da nossa compreensão, e que isso fará com que Ele nos protegerá o nosso coração e nossas mentes em Cristo Jesus. E nestes versos, do 14 ao 16, também somos exortados a nos mantermos firmes e perseverar, especialmente nos tempos de provação e de tempos de tribulação. A natureza sem pecado de Jesus, apesar das tentações, ela é esse exemplo inspirador para os crentes seguirem, reforçando a perseverança e mostrando que é possível superar as adversidades quando nos mantemos fiéis aos princípios da fé. Então, dito isso, essa passagem ela destaca a acessibilidade de Deus através de Jesus Cristo como intermediador. Ao contrário dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que eram separados do povo e só entravam na presença de Deus uma vez por ano, Jesus está constantemente disponível para ouvir e nos ajudar. Então, isso transforma a relação entre o divino e o humano, tornando essa relação mais íntima e direta. E sabemos que a interação e as obras de Cristo como sumo sacerdote satisfazem, a justiça de Deus para o pecado. A justiça de Deus, ela exige uma pena para cada violação de sua lei. E assim deve ser, pois Deus não pode aprovar o pecado. E seu ser e seu governo moral e ordem que Ele criou, a ordem criada, pedem uma pena, e a penalidade é a morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso vai estar em Hebreus 9, 22. Já que era impossível ao homem redimir a si mesmo, Deus, em sua graça, interveio a fim de que o homem fosse libertado da condenação e da morte, ordenando seu filho a sumo sacerdote, ou seja, para representar o povo, ainda que pecadores, diante dele. Cristo realizou isso levando sobre si a penalidade que era devida a todos nós. Ele foi lá como nosso substituto. E isso ele fez voluntariamente, para que não houvesse nenhum tipo de engano, para que não implicasse em nenhum tipo de injustiça. Agora que Jesus está à destra do Pai, exaltado nos céus, Ele está sempre a interceder por seus redimidos. E sua própria presença como cordeiro que foi imolado, mas que agora vive para todo sempre, é a garantia de que nenhuma acusação será intentada ou projetada
contra os seus eleitos. Pois a pena foi paga de uma vez por todas e de forma eficaz. Portanto, ele é fiel e justo para perdoar, fiel por causa de suas promessas, e justo porque através dele mesmo somos feitos merecedores do perdão por causa da cruz do Calvário, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. E a intercessão e as obras do sacrifício de Cristo como sumo sacerdote trazem seu povo de volta para Deus. E o sacrifício de Cristo é definitivamente reconciliatório, ao passo que antes nós éramos inimigos de Deus, por meio de nossas más obras, né? E agora Cristo realizou uma expiação como mediador, pois era isso que basicamente um sacerdote fazia, e ele traz o homem de volta para Deus. E essa comunhão com Deus se torna possível na vida do crente à medida que Cristo dá continuidade ao ministério de intercessão, aplicando os méritos de sua obra, de suas obras, através do Espírito Santo, que é enviado dos céus, que opera o novo nascimento nos corações dos pecadores. E logo em seguida os santifica, transformando mais e mais a imagem de Cristo Jesus. Como lemos, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E há duas verdades que precisam ser acreditadas sobre a natureza humana de Cristo. A gente pode observar esses ensinamentos que ele tinha uma natureza humana real e completa. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a gente agora vai se voltar para a importante verdade de que Cristo tinha uma natureza humana, só que sem pecado. Que ele era sem pecado, isso é ensinado muito claramente aqui em Hebreus 15, verso 15 do capítulo 4. Isso também é ensinado em Isaías, no capítulo 53, verso 9, em Lucas, capítulo 1, 35, e em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. No entanto, aqui no verso 15 do capítulo 4, ele levanta a questão de saber se Cristo era capaz de pecar, uma vez que ele foi tentado como nós em todas as coisas. Em outras palavras, a impecabilidade de Cristo simplesmente significa que ele não pecou ou que ele não podia pecar. E alguns dizem que as tentações de Cristo só poderiam ser reais apenas se fosse possível para ele pecar em sua natureza humana. Que ele não pecou é devido apenas ao fato de que ele também é Deus. E diante de tal ensinamento, a gente deve enfatizar a verdade de que não era possível para que ele viesse a cometer algum pecado. Não era possível para ele pecar. E devemos lembrar que não é a natureza que peca, é a pessoa. É uma pessoa que peca. E Cristo era apenas uma pessoa, mas também Filho de Deus. E como pessoa divina, ele não podia pecar. Dizer que era possível para ele pecar em sua natureza humana, é dizer que Deus poderia pecar. Pois, pessoalmente, mesmo em nossa natureza humana, ele é o eterno Filho de Deus. E isso, acreditamos, é uma das verdades que é ensinada lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, que diz que ele não conheceu o pecado. E em Hebreus também, 7, 26, que diz que ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Que Cristo era sem pecado, significa que ele não tinha
também o pecado original, o pecado que foi imputado a todos nós, né? O pecado que temos que veio lá de Adão. E nesse aspecto ele também não era imputado essa característica a ele. Ele era, nesse sentido, também imaculado. E o nascimento, né, virginal de Jesus e o fato de que Deus era Pai, também o Pai de sua natureza humana, garantiram que entre todos os descendentes de Adão, somente Cristo nasceu puro e santo. Ele não só tinha o pecado original, ele também não tinha o pecado real. Ele não só não tinha o pecado original, ele também não tinha o pecado real. Ele não cometeu nenhum pecado. E ao longo de sua vida, desde o momento que nasceu, Cristo nunca quebrou os mandamentos de Deus, nunca cometeu erros e nunca falou a palavra frívola, a palavra banal ou vã, nunca falou palavra alguma que não glorificasse a Deus. Ele era perfeito, ele é perfeito e sempre será perfeito. Então, em resumo, portanto, a sua impecabilidade significa que ele não tinha o pecado original, nem qualquer pecado real, e não tinha a possibilidade de cometer pecado. Isso, como Hebreus nos diz, é a razão pela qual ele pode ser o nosso Salvador. É por conta disso que ele tem o direito de ser o nosso Salvador. E como alguém sem pecado, ele não precisava oferecer sacrifício primeiro por seus próprios pecados, mas foi capaz de oferecer um sacrifício perfeito em nosso nome. Portanto, ele foi capaz de se tornar pecado em nosso lugar, para que pudéssemos nos tornar, retornar, nos voltar à justiça de Deus, mas nele, em Cristo Jesus. E a impecabilidade de Cristo, então, é a garantia de que sua justiça é perfeita, e de que essa justiça faz parte de nós agora e que ela é nossa. Tudo que ele mereceu por sua morte, ele não precisava para si mesmo. Ele adquiriu isso para nós, que estávamos em tão grande necessidade. Amém? E para encerrar, eu gostaria só de parafrasear o verso 16, finalizando, que de certo modo ele fala mais ou menos assim: que nos aproximemos com toda a confiança, que nos aproximemos de Deus com coragem e confiança, nos voltemos para o trono da graça que aponta para o reino de Deus. E devemos nos voltar para a bondade e o favor de Deus que Ele oferece gratuitamente. Até porque receberemos misericórdia quando nos aproximarmos de Deus e Ele nos dá misericórdia. Ou seja, Ele nos perdoa e mostra compaixão por nossos erros. E assim encontramos graça para nos ajudar quando for preciso, além da misericórdia em não nos fulminar por conta de nossos pecados. É Ele que é a nossa ajuda e o apoio em momentos de necessidade. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido, que Deus tenha falado aos vossos corações e que me sinto extremamente honrado, repito, em poder estar aqui em comunhão com os irmãos, dividindo essa porção da palavra que é tão rica. Muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui, extraídas daqui. E a gente amanheceria o dia aqui, que esse texto, essa segunda parte, eu até comentei com os irmãos da congregação, que essa segunda parte, do verso 12 a 16, eu particularmente achei bem melhor do que a primeira, no tocante ao conhecimento e da revelação do quão Cristo, Ele foi
grandioso e voluntariamente se entregou para nos salvar, meros pecadores que nada merecemos. E isso só me lembra de um louvor que eu queria lembrar o nome, mas acho que o nome do louvor é esse mesmo, que ele fala assim: miseráveis pecadores, miserável pecador que sou, ou é miseráveis pecadores que somos. Um dia eu vou lembrar esse louvor. É de Josemar Bessa, mas eu não lembro qual é o nome da música, mas acho que é esse nome, enfim. E pretendo trazer lá para a congregação para a gente louvar esse louvor, que é lindo a letra dele, eu lembro da letra. E se tiver a oportunidade também, louvar aqui junto com os irmãos. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de